Ora então, olá, bem-vindos a este Washington Fora de Horas. Aqui um Washington Fora de Horas, como tem sido nos últimos meses, alternativos. Hoje é 7 de janeiro de 2021 e nós estamos horas depois do ambiente caótico que se viveu aqui na área de Washington, mais precisamente na área do Congresso dos Estados Unidos, como muitos de vocês devem ter tido já a oportunidade de ver, mas nós vamos então aqui às notícias porque temos muita coisa para vocês. Vamos falar de Angola, vamos falar de Moçambique, Guiné-Bissau e também de África, mas claro, vamos começar então com os Estados Unidos. O Congresso americano confirmou na madrugada desta quinta-feira o democrata Joe Biden, vencedor das eleições presidenciais de 3 de novembro. Isto após um caótico dia de quarta-feira, ao final do dia de quarta-feira aqui na área de Washington. O vice-presidente Mike Pence, que presidiu a sessão conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado, antes de encerrar a sessão às 13h41 da manhã, confirmava Joe Biden como o próximo presidente dos Estados Unidos e Kamala Harris como a vice-presidente. O presidente Donald Trump prometeu fazer uma transição pacífica, embora continue a dizer que discorda da decisão. Disse ele em comunicado: eu sempre disse que continuaríamos a nossa luta para garantir que apenas os votos legais fossem contados. Embora isso represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo da nossa luta para fazer a América grande novamente, afirmava ele em comunicado. A certificação da vitória do presidente eleito a 3 de novembro era esperado como um ato muito mais formal, depois do colégio eleitoral ter confirmado a vitória de Joe Biden no passado dia 14 de dezembro. Esperava-se que a sessão conjunta do Congresso, que iniciou por volta das 13 horas de quarta-feira, fosse concluída ao final da tarde, depois da Câmara dos Representantes e do Senado votarem, confirmando a vitória de Joe Biden. Mas, a meio da tarde, milhares de apoiantes do presidente Donald Trump, que já tinham participado no comício por ele liderado, perto da Casa Branca, invadiam o Capitólio, provocando o caos, com os congressistas a terem de se esconder, enquanto o vice-presidente Mike Pence era levado para fora do edifício através de túneis secretos. Nos confrontos em que foram violados gabinetes e salas de reuniões, uma veterana da guerra que era apoiante do presidente foi baleada no peito e morreria horas depois. Segundo a polícia de Washington, mais 3 manifestantes morreram devido a problemas de saúde não especificados. 52 pessoas foram presas e 14 polícias ficaram feridos. A sessão do Congresso foi retomada, ou seria retomada, por volta das 20 horas locais, com o vice-presidente Mike Pence, o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, e o líder da minoria democrata, Chuck Schumer, a condenarem a invasão do Capitólio. Enquanto o caos tomava conta de Washington, os candidatos democratas Raphael Warnock e Jon Ossoff venciam a segunda volta das eleições para o Senado pelo estado de Geórgia e davam a maioria no Senado ao partido do presidente eleito Joe Biden, que também já controlava a Câmara dos Representantes. Com estas vitórias, o Partido Democrata consegue 50 lugares no Senado, o mesmo número dos republicanos que há várias legislaturas lideravam a Câmara Alta. Num país profundamente dividido do ponto de vista ideológico, a decisão na hora de votar pertence à vice-presidente eleita, a democrata Kamala Harris, que assim, se houver uma votação 50-50, o voto dela será decisivo. Desta forma, os democratas controlam agora a presidência, o Congresso, abrindo caminho para que Joe Biden aprove leis e projetos de leis sem a resistência do Partido Republicano. E vamos agora falar de Angola, isto porque o Ministério Público português investiga um ministro angolano da Energia e Águas. Trata-se de João Batista Borges. E isto porquê? Por suspeitas de branqueamento de capitais e, segundo é revelado por uma investigação da televisão portuguesa TVI. A investigação da TVI mostra como João Batista Borges e vários elementos da sua família se envolveram em negócios ligados ao setor da energia em Angola que passavam pela banca portuguesa. As atividades teriam despertado alguns alarmes.
Passou pelo menos por um dos principais bancos portugueses e acabou por fazer soar as campainhas. A banca, obrigada por lei a reportar movimentações suspeitas, denunciou o caso à Polícia Judiciária, revela a TVI, que diz que, frente ao eventual crime de branqueamento de capitais, a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária decidiu encaminhar os dados recolhidos para o Ministério Público, que abriu um inquérito. Em resposta aos autores da investigação da TVI, o BPI diz que, por lei, não pode fazer comentários sobre pessoas ou situações concretas, mas já o BPI acrescenta que pode afirmar, no entanto, que assegura o integral cumprimento de todos os procedimentos de compliance em todas as circunstâncias, respeitando integralmente a lei e os deveres de colaboração com as autoridades. A TVI, que revela ainda que o Ministro da Energia e Águas abriu uma empresa offshore com um dos filhos, estando em funções no governo angolano, deu como morada um apartamento em Lisboa. A TVI disse não ter recebido reações do Banco de Portugal, nem do Ministério Público, enquanto a Procuradoria da República de Angola não confirma nem desmente se há processos em curso. João Batista Borges também não respondeu aos pedidos de entrevista da televisão TVI. O governo angolano prometeu uma resposta que ao longo de 9 meses nunca chegou. A Voz da América tentou também ouvir uma reação do porta-voz da Procuradoria em Luanda, mas sem qualquer sucesso até ao momento. Entretanto, em Luanda, o jornalista Elídio Manuel considera que o caso é mais um que vai passar à margem da justiça angolana. Num comentário à Voz da América, ele diz não acreditar que a Procuradoria reaja em tempo oportuno e que deve seguir o modelo Ideltrudes Costa numa espécie de fuga em frente à estratégia de que está a investigar, mas que há falta de vontade, afirmou ele. Ele entende que a justiça angolana continua a tratar o combate à corrupção de forma seletiva e cita como exemplos as denúncias que envolvem, de um lado, a empresária Isabel dos Santos, do outro lado, o diretor do gabinete do Presidente da República, Ideltrudes Costa. Também o jurista Manuel Pinheiro aponta a seletividade da justiça e diz que, citamos, desde a tomada de posse do novo executivo, a corrupção continua galopante e em alta, ficou-se apenas pelas boas intenções. Fim de citação. Este é um tema que nós vamos votar na nossa emissão de rádio, no ar em Angola, a partir das 18 horas, horas locais. Ainda em Angola, a Polícia de Investigação Criminal desmantelava em Cabinda uma rede de cidadãos que se dedicava a falsificar os resultados dos testes do Covid-19 e emitia resultados adulterados para passageiros com destino a Luanda. A rede, segundo o porta-voz dos Serviços de Investigação Criminal em Cabinda, é composta por um cidadão vietnamita e uma enfermeira que era destacada no aeroporto de Cabinda para validar os resultados dos testes ao Covid. A polícia disse ter igualmente apreendido 2 computadores e uma impressora utilizados para a falsificação e impressão dos testes no valor de 3.000 kwanzas. Última notícia ainda de Angola. No Tribunal da Huila inicia hoje julgamento de 5 polícias implicados na morte de um cidadão em abril de 2020 em pleno estado de emergência. Este é um assunto a que vamos desenvolver na nossa emissão de rádio. Fique atento, que estará também na Voz da América, no nosso site, na internet, Voo Português e também nas redes sociais. Vamos então agora falar de Moçambique, isto porque as autoridades sul-africanas rejeitam a entrada no seu território de cidadãos moçambicanos que fizeram o teste rápido para a Covid-19 na fronteira de Ressane Garcia. Ainda não são conhecidas as razões para tal rejeição. Enquanto isso, filas de carros continuam e as pessoas sentem-se abandonadas. Várias pessoas contaram ao jornal O País terem sido impedidas de entrar na África do Sul, na fronteira de Ressane Garcia, onde há pessoas retidas há vários dias. Adérito Ribeiro, que é um dos viajantes retidos, pediu a intervenção do governo moçambicano para resolver a situação e diz que se sente abandonado. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, isto já é outra notícia, mas ainda em relação a Moçambique, poderão ter conversações para restabelecer a paz no centro de Moçambique. Nós já cá viremos a esta notícia. Vamos ver agora quem se juntou a nós. Temos connosco o Adriano Jata, a partir da Guiné-Bissau que já iremos falar. Temos também connosco o Jailton Coutinho Amaral, o António Sabino, temos o Gildo António, o Nascimento Afonso da Silva, que diz os governantes angolanos são todos corruptos, uma boa investigação dos membros do MPLA estariam
presos. Temos também Jay Lourenço, diz que está ligado a partir da Jamba Mineira em Angola. E temos também, desde Luanda, o papagaio Peter Jacó. Temos também, desde Angola, o Joaquim Neto e ainda o Gerson Jerónimo. Se é apenas para a África, diz ele, não deveriam falar do caso dos Estados Unidos. Portanto, este nosso amigo internauta está aqui a reagir à questão que ontem ocorreu aqui, o caos que se gerou aqui em Washington, quando apoiantes do presidente Donald Trump entraram no Capitólio, portanto, no edifício do Congresso, e interromperam a sessão de certificação dos resultados da vitória do presidente eleito Joe Biden. Durante horas houve, de alguma forma, distúrbios em frente, dentro também das próprias instalações do Congresso, em que estes manifestantes destruíram muitos escritórios, partiram vidros, como já dissemos, houve várias detenções. Entretanto, há também questões sobre o próprio comportamento da polícia, que, sabendo que estes manifestantes estavam a deslocar-se do comício em que tinham estado com o presidente Donald Trump para o Congresso, se diz que não foram tomadas as medidas necessárias e levaram assim à evacuação de todos os funcionários e também de todos os congressistas que se encontravam a certificar, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado, a vitória de Joe Biden. Temos também aqui conosco desde Cambridge a Sandra Helena, e temos desde Manica, Moçambique, o Augusto Mabuleza. Mas nós vamos então voltar aqui às notícias. Estávamos a falar de Moçambique, exatamente, e estamos a falar de um possível encontro para conversações, para restabelecer a paz no centro de Moçambique, entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo. A sugestão destas conversações, foi apresentada pelo enviado especial do secretário-geral da ONU, Mirko Manzoni, e isto na sequência da abertura feita pelo próprio Nhongo, que anunciou igualmente a suspensão de ataques mortíferos em Sofala e em Manuíca. Em nota enviada ou citada pela imprensa, Manzoni escreve que acreditamos que existe um ambiente propício ao diálogo entre Mariano Nhongo e o presidente Nyusi. Manzoni diz que a ONU irá apoiar todos os esforços no sentido de diálogo com uma delegação nomeada pela Junta Militar da Renamo. Temos esperança, diz ele, que 2021 seja um ano pacífico para todos os moçambicanos. Não são públicos os termos das negociações, assim como não se sabe se a liderança da Renamo fará parte das mesmas. Mariano Nhongo, considerado estratega militar, exige, entre outros, a renegociação do Acordo de Paz de 2019 entre o governo e a Renamo e a renúncia do atual presidente do principal partido da oposição, Ossuf Momad. Os ataques da junta militar causaram até agora dezenas de mortes nas províncias de Sofala e Manica, em particular ao longo da Estrada Nacional, a principal estrada de Moçambique. E vamos então agora até à Guiné-Bissau, onde a Central Sindical entrega novo pré-aviso de greve e aponta para 90% de adesão. O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné Central Sindical, Júlio António Mendonça, entrega hoje o novo pré-aviso de greve de mais 5 dias, a começar dia 18 de janeiro. Quando a greve dos funcionários públicos entra no seu terceiro dia, Júlio Mendonça disse que até agora há uma adesão de 90%. O único setor que não aderiu à atual greve foi as alfândegas. Vamos aqui falar de Covid, isto porque em Angola o Ministério da Saúde pediu hoje a participação de todos os angolanos no ato descrito, valioso, da vacinação contra a Covid-19 que está previsto para o primeiro trimestre deste ano. O apelo veio do Secretário de Estado para a Saúde Pública, momentos antes do balanço diário da situação de Covid-19 em Angola. Franco Mufinda sublinhou que os atos de vacinação no país sempre contaram com o envolvimento da população, na base da mobilização social feita pelos chóbulas e autoridades tradicionais, entidades eclesiásticas e políticas, professores e outros agentes sociais. Com mais de 108 casos e 3 mortes nas últimas 24 horas,
Angola tem neste momento 17.864 infecções e 413 óbitos. Em Cabo Verde, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, disse não poder comprometer-se com datas para o início da vacinação contra a Covid-19 no arquipélago, embora garanta que o problema não é falta de financiamento. Ele diz, é um processo. Não posso honestamente dizer que no primeiro trimestre já tiremos a vacina. Gosto de falar quando temos essa certeza e não temos essa certeza, afirmou o ministro. Entretanto, o primeiro-ministro Ulisses Correia da Silva anunciou anteriormente que a vacina contra a Covid-19 chegará a Cabo Verde no primeiro trimestre deste ano e que o financiamento para a sua aquisição está garantido. Mas o Ministro da Saúde reconhece que há um problema a nível mundial de resposta por parte dos fabricantes à procura internacional das vacinas, o que condiciona o processo. Entretanto, em Moçambique, mais uma pessoa morria, elevando o número de óbitos para 172 e eram registradas mais 125 infecções. Moçambique contabiliza um cumulativo de 19.667 infecções, é o número mais elevado de casos de Covid-19 entre os lusófonos em África. A Guiné-Bissau, que atualizou os números na segunda-feira, tem 45 mortes e 2.455 casos, enquanto São Tomé e Príncipe tem 17 mortos e 1.014 casos, isto números oficiais. E vamos daqui a pouco dar uma volta por África ainda. Entretanto, temos aqui connosco o José da Silva, que nos dá boas entradas para a Voz da América, boas entradas também para todos vós. Esta é a primeira vez que neste ano eu estou convosco, portanto desejo a todos 2021, um bom 2021, que seja um ano muito mais positivo do que aqueles 365 dias que abandonámos há pouco tempo. Temos também connosco Anastácio Capitango Ney, diz viva, então viva para eles e para todos os nossos internautas. Temos também aqui o Rogério Lavagem Cerebral Quitende, que fala também da questão da corrupção em Angola. E voltando aqui ao princípio, a quem entrou logo no princípio, a Rebeca António diz boa tarde, hora daqui, de Washington, da área de Washington, é ainda bom dia, um dia que amanheceu com sol, pelo menos, é um pouco para apagar as imagens caóticas que ontem tivemos aqui na área de Washington. Diz também aqui o Gerson e não fala de Portugal, porquê? Não sei a que é que o Gerson está-se a referir, provavelmente à questão da investigação do Ministro da Energia das Águas de Angola. Falamos de Portugal quando temos notícias sobre isso, de interesse para todos os nossos amigos. E vamos então voltar aqui às notícias, vamos falar do Ghana, isto porque houve também caos durante a noite no Parlamento no Ghana, levou os soldados a intervirem para conter o confronto que se estava entre parlamentares de partidos opostos. Foram cenas caóticas durante horas, e isto antes do novo juramento do Parlamento que acabaria por ter lugar. O caos registou-se depois de um deputado do partido no poder tentar confiscar ou roubar, como disseram, as urnas durante a votação para presidente parlamentar. O confronto que seguiu durou várias horas até que o exército interveio e todo o drama pode ser visto ou podia ser visto por todo o país, porque a votação estava a ser transmitida ao vivo pela televisão nacional. O novo Parlamento do Ghana está virtualmente dividido entre os dois principais partidos, apresenta assim o risco de um impasse com questões importantes na agenda, incluindo como reverter uma economia duramente atingida pela pandemia do coronavírus. Enquanto isso, o presidente Nana Akufo-Addo entra no seu segundo mandato. Em Dakar, capital do Senegal, durante a noite houve protestos. Jovens protestavam contra o recolher obrigatório para conter a propagação do coronavírus. Houve confrontos entre estes jovens e as forças de segurança. Os jovens queimaram pneus e ergueram barricadas, enquanto a polícia os dispersava com gás lacrimogéneo. A violência eclodiu na primeira noite do recolher obrigatório, em vigor desde as 21 horas até às 5 horas da manhã,
que foi anunciado pelo presidente Macky Sall para Dakar e a região adjacente de Tis, que juntos representam quase 90% dos casos de Covid-19 no Senegal. O governo defendeu recolher com o crescimento desenfreado de infecções, casos graves e o número de mortes. O Senegal, recorde-se, impôs um primeiro recolher obrigatório em março, após o surgimento dos primeiros casos de coronavírus, medida que gerou na altura manifestações violentas. Seria levantada em junho, mas em meados de novembro voltou a registrar-se mais infecções, a chamada segunda onda de infecções, o que forçou o governo a tomar novas medidas. Mas, tal e qual como noutros países, o surto pressiona o sistema de saúde do país pobre e as restrições em si tiveram forte impacto sobre muitas pessoas com empregos precários. Vamos agora aos Camarões. Houve violência de novo. 4 soldados e um civil foram mortos quando uma caravana oficial foi atingida por explosivos, isto na região de língua inglesa dos Camarões. Segundo anunciou o governo, um porta-voz culpou terroristas separatistas, entre aspas, pelos assassinatos na província do Noroeste, onde os separatistas anglófonos lutam pela independência. Mais de 3.000 pessoas foram mortas e mais de 700.000 fugiram de suas casas desde outubro de 2017, quando militantes declararam a independência em 2 regiões ocidentais do país, onde os falantes de língua inglesa são a maioria. A declaração, contudo, nunca foi reconhecida internacionalmente. Grupos dos direitos humanos dizem que crimes e abusos foram cometidos por separatistas e também por forças de segurança naquela região de língua inglesa. Um general do exército da Etiópia, Belay Sayum, confirmou em vídeo que tropas da vizinha Eritreia entraram na região norte de Tigray durante o conflito que ali se registra. O governo federal da Etiópia há muito que nega alegações persistentes de que tropas eritreias estavam em Tigray, onde o primeiro-ministro Abiy Ahmed lançou uma ofensiva militar contra líderes regionais dissidentes em novembro e que deixou até agora milhares de mortos e milhares de deslocados. O general, que chefia a divisão norte do exército etíope, não especificou quando os soldados atravessaram a fronteira da Eritreia para a Etiópia, para onde foram ou se ainda mesmo se encontram na Etiópia. Em dezembro, o Departamento de Estado americano já referiu o envolvimento militar da Eritreia no Tigray e pedia mesmo a retirada das tropas. O primeiro-ministro Abiy chegou a um acordo de paz histórico com a Eritreia, logo após assumir o cargo em 2018, que lhe deu o Prémio Nobel da Paz, isto em 2019. A ascensão de Abiy encerrou décadas de domínio político federal pela Frente de Libertação do Povo Tigray, inimiga declarada do presidente da Eritreia, Isaías Afwerki. O primeiro-ministro etíope lançou a operação militar contra os líderes da TPLF de Tigray a 4 de novembro, alegando vitória quando as forças federais capturaram Mekelle, a capital daquela região. Antes do início do conflito, Tigray era lar de 96.000 refugiados eritreus que fugiram do regime de Afwerki, em um dos estados mais autoritários do mundo. A ONU está entre aqueles que expressaram temor de que os refugiados eritreus em Tigray possam enfrentar represálias das tropas eritreias ou mesmo serem forçados a regressar ao país. E antes de irmos às redes sociais, vamos aqui ver se temos mais algum amigo que tenha entrado em contacto conosco. Temos o Ailton Correia, um dos grandes nossos amigos brasileiros, diz: mora em Santa Catarina, sul do Brasil. Temos também o Silvestre Soares, diz: boa tarde, Ana Guedes, bué de fixe. E diz: boa tarde, redação e edição informativa do Washington Fora de Horas. Saudações a todos os internautas, estou acompanhando a atualidade informativa desde Lisboa. Saudações aqui para todos os nossos amigos que estão conosco. Temos também aqui António Chicola, diz: olá desde Luanda, sobre o ministro do MPLA, não é novidade alguma por cá. A gente sabe que não tem membros do governo que têm uma reputação limpa, portanto aqui uma reação à notícia de que da investigação levada a cabo pelo canal de televisão portuguesa, a TVI, e que diz que o ministro da Energia e Águas de Angola está
a ser investigado, entre outras coisas, por potencial lavagem de dinheiro. Temos também, desde Angola, enviar saudações, o Bernardo Gonçalves e a Ragida Almeida também acabou de entrar em contacto connosco. Mas vamos então, como eu dizia, vamos aqui falar das redes sociais. No Google, que é o principal motor de busca da internet, a expressão Trump bloquear no Twitter e Facebook é mais procurada até agora, com mais de 2 milhões de buscas. Isto depois de Donald Trump ter gravado uma mensagem em vídeo dirigida aos seus apoiantes que se manifestavam no Capitólio em Washington, D.C. Nessa mensagem, nas redes sociais para os manifestantes, ele diz: "Eu amo-vos", antes de lhe dizer para irem para casa. Também repetiu falsas alegações sobre fraude eleitoral, afirmando: "Eles roubaram-nos a eleição". O Twitter disse que exigia a remoção de 3 tweets por violações graves da nossa política de integridade cívica. Portanto, são remoção de tweets referentes ao presidente. A empresa diz que a conta do presidente vai permanecer bloqueada para sempre, ou permanecerá bloqueada para sempre, se os tweets não fossem removidos, acrescentando que futuras violações das regras do Twitter resultarão na suspensão permanente da conta @RealDonaldTrump. O Facebook e o Instagram proibiram Trump de postar por 24 horas. O YouTube também removeu o vídeo. O Snapchat também impediu que Trump criasse novas publicações, mas não disse se ou quando encerraria essa proibição, ou levantaria essa proibição. O Facebook escreveu: "Removemos porque, no geral, acreditamos que contribuiu em vez de diminuir o risco de violência contínua". Os apoiantes de Donald Trump, como já aqui falámos no início desta emissão, invadiram a sede do governo dos Estados Unidos e entraram em confronto com a polícia, que resultou na morte de uma mulher no local, e outras 3 pessoas acabariam por morrer no serviço de emergências, segundo a Associated Press. A violência interrompeu o debate que estava a decorrer no Congresso sobre a certificação do democrata Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. No website da Voz da América, em www.voaportugues.com, o artigo que chama a atenção dos internautas diz, por título: "Donald Trump diz que nunca cederá e pede ao vice-presidente Mike Pence que faça o correto". Trump preferiu estas palavras ontem, antes dos protestos em D.C. e antes também da confirmação final pelo Senado e pela Câmara dos Representantes do presidente eleito Joe Biden. Vamos agora a outra rede social, o YouTube, onde há o videoclipe novo do The Weeknd. O rapper canadiano estreou Save Your Tears ontem e já conquistou mais de 13 milhões de visualizações nesta plataforma. Entretanto, no seguimento de uma notícia de que aqui falámos ontem demos conta da hospitalização de Dr. Drew depois de um aneurisma na segunda-feira. O mogul da música disse estar bem, embora ainda sob cuidados médicos, numa clínica de Los Angeles. Entretanto, 4 pessoas foram presas na terça-feira, no bairro de Brentwood, em LA, após supostamente tentarem invadir a casa do Dr. Drew, de acordo com vários relatos, escreve a revista da música, aliás, Billboard. O lendário MC produtor, que foi hospitalizado segunda-feira após um aneurisma cerebral, não se encontrava na residência no momento do incidente. Um porta-voz da polícia de LA confirmou à Billboard na quarta-feira que as prisões tinham acontecido no dia anterior em Brentwood, onde Dr. Drew é conhecido por ter uma residência, embora o porta-voz tenha dito que o departamento não verifica os proprietários das casas visadas. A polícia de LA confirmou que 4 presos foram autuados por tentativa de roubo. E a terminar, não se esqueçam, vamos recordar quem é que é o nosso convidado amanhã no nosso programa Angola Saúde em Foco. É o Dr. João Molima, ele é especialista em medicina desportiva. Vamos falar de cuidados de saúde, claro, focados na aptidão física e no tratamento e prevenção de lesões relacionadas com o desporto e com o exercício físico. Isto depois de uma quadra festiva dada a exageros. Esta é uma oportunidade para colocar questões sobre formas de cuidar da saúde sem recorrer necessariamente a medicamentos. Ainda está
há tempo de enviar as suas perguntas, os seus comentários para o Dr. João Molima, especialista médico em medicina desportiva. Pode fazê-lo através do Facebook ou enviar diretamente através do WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp é mais 908-652-4584. Este foi o Washington Fora de Horas, nesta quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, horas depois da confirmação ou certificação de Joe Biden como o próximo presidente dos Estados Unidos, uma certificação que esteve interrompida durante horas quando manifestantes pró-Trump invadiram o Capitólio, onde a sessão de certificação decorria sobre a presidência ou a liderança do vice-presidente Mike Pence. De todos se despede Ana Guedes com um abraço, amigos, então, até breve, um bom dia de quinta-feira para todos. Bye bye.